vídeo lá no meu servidor, né? E nesse vídeo nós vamos ver coisas relacionadas a guerras, a coisas obscuras das guerras, acho que histórias que, enfim, tentaram apagar da história, coisas nesse sentido. Eu não sei exatamente o que é que nos aguarda, mas o vídeo que nós vamos assistir hoje vai ser do canal Semideus. E o título do vídeo, Mistérios Obscuros das Guerras. O volume aqui já tá ajeitado. Lembrando, né? Dá um oi aí pro pessoal que vai assistir no canal de cortes, que, bom, estão vendo a live nesse exato momento. E ó, duas coisas. Querem conversar sobre o vídeo? Querem falar alguma coisa e tal? Fiquem à vontade pra conversar, não fiquem aí quietinhos aí no chat não, beleza? A gente tá vendo o vídeo, eu vou ficar pausando, conversando, lendo a mensagem de vocês, então fiquem à vontade, podem mandar mensagem. Então vambora. Durante toda a história humana houve guerras, com umas sendo mais comentadas e conhecidas do que outras, porém algo que a Praticamente todo o país já entrou em guerra, né? O Brasil mesmo ele já entrou em guerra contra o Paraguai. Tudo bem, tinha Uruguai e Argentina junto. Eu não me lembro muito bem da história, faz muito tempo que eu vi. Mas, até o Brasil mesmo já guerreou. Além, claro, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas aí já é um outro rolê. A maioria dos conflitos da história da humanidade tem em comum é a existência... Hatkid, aí, Luquita, tá vendo vídeo de iceberg? Olha, normalmente vídeos de iceberg, eles são muito longos. E eu tenho um limite de react de 30 minutos. Porque senão aí o react vai levar, sei lá, 5 horas. Aí ia ficar um bagulho bem chato pra quem tá vendo na live e a galera também dos cortes, né? Ia ficar muito cansativo. De mistérios, que muitos deles não são muito comentados. Então falaremos sobre eles neste vídeo. E se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que esse tema vem sendo pedido há bastante tempo pelo João Paulo aí nos comentários. Dia 31, caralho. Então aqui está finalmente esse tema sendo abordado aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. E agora, sem mais... O Brasil já participou da Segunda Guerra contra os italianos e os alemães. Sim. O Brasil fez um puta de um estrago lá na Itália. Tipo, meio que a derrota da Itália na Segunda Guerra passou pela mão do Brasil. Não me falha a memória. Nossa, achava que era 15 minutos, Luquita. Não, o limite é 30. É que assim, tem vídeos que às vezes... É que depende muito do tipo de vídeo. Por exemplo, quando uma pessoa faz um iceberg e o vídeo tem menos de 1 hora, normalmente muita coisa fica de fora. Então aí perde meio que o propósito de ser um vídeo de iceberg, né? E também, obviamente... Enfim, duração, tirando em alguns pouquíssimos casos, como documentário e iceberg, não define a qualidade do vídeo. Nós já assistimos vídeos de quase meia hora que não tinha nada a acrescentar. Enquanto em vídeos de, sei lá, 6 minutos falava tudo e até mais do que prometeu. Brasil tem várias guerras, da X-Platina, Paraguai, primeira e segunda, Motivo da G do Paraguai e do Brasil foi por conta de rivalidades históricas de fronteiras. Tem países que estão em guerra com eles mesmos. Tipo... É que normalmente também guerra também é muito ligada a interesse político, né? Vamos ser bem sinceros. Que aí são dois velhos, no caso 2 presidentes, vão lá, começam a tretar que não sei o que, aí dá o caralho e um monte de civil se fode, um monte de cara vai ter que entrar no exército na marra porque precisa defender o país, porque senão você é preso, uma porra toda. A Itália da Segunda Guerra era bem franga, ao ponto de mais atrapalhar e raramente ajudava. A Itália também... acho que na... Eu tô falando muito de memória, tá? Eu acho que na Segunda Guerra a Itália foi um saco de pancada. Tipo, só se fudeu. Se não me falha a memória. Pelo menos é o que eu lembro, das poucas coisas que ainda lembro, né? Mais explicações, vamos conhecer alguns mistérios obscuros das guerras. O pessoal volta da guerra com traumas também. Sim. Porque assim, muitos soldados, muitas vezes eles não tiveram uma vida de desviver pessoas.
E assim, é um pouco cruel que eu vou falar agora, mas quando o soldado... Eu vou pegar os soldados americanos porque eu acho que é o exemplo mais conhecido. Quando um soldado americano vai, sei lá, pro Iraque, lá numa guerra, ele não vai só desviver os inimigos. Não. Ele vai ver civis desvividos. Tipo, criança, animal, mãe com criança, uma família inteira, um idoso, pessoas que não tem nada a ver. Por isso que eles pegam trauma, sabe? Porra, bagulho bizarro pra caralho, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque, bom, graças a Deus a gente nunca precisou ir pra guerra. Mas, né? Não é que nem é no videogame, que é só soldado contra soldado e é isso. Não. Tem muito civil que se lasca nessa. Existem alguns poucos exemplos de armas usadas em conflitos na história que se perderam pelo tempo, e não sabemos hoje como elas funcionavam exatamente, com elas não podendo serem reproduzidas de uma forma 100% fiel a como elas aparecem em conflitos históricos. O exemplo mais conhecido disso talvez seja o fogo grego, uma arma incendiária que foi usada pelo Império Bizantino entre o século 7 e o século 14, que pode ser considerado um precursor do lança-chama. Eu ia falar isso, tipo, é basicamente um lança-chama. Um lança-chama é foda, né? Um caralho! Lança-chamas muito primitivo. Dalek, realmente, ou alguém realmente acha que declaram guerra contra... peraí... Ô, Chucks, boa tarde, pessoal. Vou de bola pior. Eita, Chucks, melhoras pra você. No filme Nascido para Desviver, dirigido por Stanley Kubrick, esse filme retrata sobre os horrores da Guerra do Vietnã. Sim, né? Enfim, lança-chamas, a dicção morreu. Moderno, sendo uma arma que jogava chamas no inimigo, e o fogo que ela lançava era muito difícil de se apagar, podendo continuar queimando mesmo sobre a água, com ele sendo usado principalmente em combates navais na defesa de Constantinopla contra forças árabes e outros povos que rivalizavam com os bizantinos. A fórmula para criar esse fogo usado pelos bizantinos permaneceu um segredo da nação até pouco tempo antes da queda do Império, fazendo nós hoje não termos certeza de qual material foi usado para criar o fogo grego, havendo, no entanto, algumas hipóteses que falam que o fogo grego possuía em sua composição coisas como petróleo e resinas, indo até nitrato de potássio e enxofre. A arma antiga... Caraca! Deixa eu ver. O fogo grego foi um segredo tão bem guardado que a gente nem sabemos a fórmula do fogo grego. Sim, foi o que falaram agora há pouco, né? No vídeo. Caraca. Em conflitos medievais, os soldados jogavam óleo quente nos inimigos para queimar a pele dos caras. Ok, eu acho. É meio primitivo demais, eu acho. Não, primitivo também é foda, mas... Tá. Muito comparado hoje em dia com o napalm, uma arma incendiária que ficou conhecida por ter sido usada pelos americanos na Guerra do Vietnã, que era um tipo de líquido gelatinoso altamente inflamável que possui em sua composição gasolina. E além do fogo grego, existe também uma outra arma misteriosa da antiguidade que ficou conhecida como a Garra de Arquimedes. A parte do napalm eu só conheço por causa de Mega Man 5. Tem o Napalm Man, que é um dos bosses que a gente tem que derrotar. Mas, assim, nada muito além disso. Além, claro, da Guerra do Vietnã, né? Que a gente vê na escola. O dispositivo foi desenvolvido pelo matemático grego Arquimedes para defender a cidade de Siracusa de investidas romanas durante a Primeira Guerra Púnica, entre 213 a 212 anos a.C. A arma é descrita como um braço semelhante a um guindaste equipado com um grande gancho de metal. A garra era usada para agarrar os navios inimigos que se aproximavam dos muros da cidade.
levantando suas proas parcialmente para fora da água e, em seguida, virá-los ou jogá-los repetidamente no mar, os fazendo afundar ou fazer suas tripulações caírem dos navios em direção ao mar. A arma é acreditada como tendo causado diversas baixas para o lado romano. Assim, é algo muito simples, né? Porque, bom, eles vão usar o peso do navio, né? Vão jogar com tudo. E também com impacto na água, dependendo do estado do navio, já era também, né? Que, tipo assim, vamos imaginar um cenário que, sei lá, os romanos já tinham, sei lá, chegado em algum lugar, guerreado, vencido, mas tiveram danos no navio. Isso daí vai ser só a última pá de cal, no caso deles. É o que eu acho, né? Além, claro, do impacto do mar, que, tipo assim, cair na água, a água não amortece, né? Tipo assim, até pra gente, se pula de qualquer jeito, você já se fode, você pode estourar de dentro pra fora. Imagina um navio. Foda, né? Mesmo que posteriormente, ao final do cerco a Siracusa, os romanos tenham conseguido capturá-la. Após isso, a garra de Arquimedes deixou de ser usada. Afinal, o Arquimedes morreu justamente no ano 212 a.C. E ela chama a atenção hoje por ter um mecanismo bem à frente do seu tempo. Mas essa não foi a única arma criada por Arquimedes durante esse período. Pelo menos de acordo com lendas, existe um outro dispositivo que usaria grandes espelhos ou escudos de bronze para direcionar a luz do sol até os barcos inimigos, criando um feixe de luz que botaria fogo nesses barcos. Esse dispositivo, ao contrário do anterior, levanta muitas dúvidas dos historiadores que questionam se Arquimedes realmente construiu esse sistema de defesa. Afinal, não existe nenhum registro contemporâneo da época de Arquimedes falando sobre esse suposto raio de calor, não tendo menções dele nos próprios trabalhos de Arquimedes. O raio Dalek, eu conheço Napalm porque o Tails já usou no jogo. Ah, é verdade, tem o jogo do Tails também. O Tails Adventure, se não me falha a memória. E nem os caras da SEGA realmente fizeram o Tails usar a bomba Napalm em um jogo solo dele que ninguém lembra. Misura, na Guerra do Vietnã, os americanos usavam agente laranja, que era um desfolhante químico para destruir toda a vegetação do Vietnã. Afetou muitas pessoas, incluindo mulheres grávidas. Sim, porque, assim, além de, claro, da toda a toxicidade que vai ter, né? Porque, bom, é um bagulho químico. Também destrói a vegetação, que consequentemente destrói a alimentação. E o Vietnã, ele é, pelo menos em algumas áreas que os Estados Unidos acabou entrando, era uma área agrícola. Então, ou seja, meio que a galera também produzia os alimentos deles. Então, né? Assim, guerra não tem ética, gente. É isso que vocês têm que entender. Guerra não tem ética. Na Segunda Guerra jogaram bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. Um monte de gente que não tinha nada a ver com o rolê se foi. Então assim, por isso que as pessoas têm medo de estourar uma terceira guerra, né? Por isso que a galera tem medo de que o Trump faça merda. Eita porra. Estoure uma terceira guerra. Que assim, pode cair uma bomba, sei lá, uma bomba nuclear na Argentina e afetar uma parte do Brasil. Ou afetar o Brasil, dependendo da potência da bomba, né? Porque depois não é só a explosão, não é só o calor, também tem a fumaça, tem as toxicidades e tudo. Então, solar só começou a aparecer séculos depois, já no século II d.C., com autores como o romano Luciano de Samosata escrevendo sobre ele. Logo por causa desse fato, os historiadores não têm certeza se esses espelhos de Arquimedes realmente existiram ou são apenas uma lenda criada posteriormente para dar mais misticismo em torno da sua figura. Assim, ia ser incrível se existisse e se funcionasse desse jeito, mas eu acho que não existia naquela época. Existem também certos grupos e povos que têm a sua história relacionada a guerras, mas que hoje são um grande mistério. Afinal, guerras, principalmente as guerras antigas, podiam... Dalek, na guerra o importante é vencer. Sim. E fora que também os soldados também precisam se dorgar, porque eles, bom, além deles ter que tancar a guerra, né? Eles têm que ficar alerta o tempo inteiro. E assim, chegando uma hora que o corpo capota. Eu acho que o exemplo mais conhecido foi o quê?
pelo menos é o que dizem que aconteceu, né? Que a Alemanha da Segunda Guerra, os soldados eram tudo... Eles se dorgavam pra continuar. Entendeu? Pelo menos é o que dizem, né? Eu não sei se tem nada comprovado. Simplesmente varreram o povo inteiro do mapa. Talvez o mais conhecido deles seja o Povo do Mar, um grupo de marinheiros e guerreiros de origem desconhecida que ficou conhecido por atacar as costas do Egito e outras nações do Mediterrâneo durante um período bem próximo ao colapso da Idade do Bronze, em torno de 1200 anos antes de Cristo. Assim como o seu nome entrega, eles atacaram. A União Soviética tinha uma bomba atômica muito poderosa que tem 50 megatons, ou seja, 50 milhões de toneladas de explosivo, e acaba com toda a cidade e desviver todo mundo que nem o Castelo Bravo nos Estados Unidos. Dalek, aliás, alguém sabe como bota as letras com os negócios em cima e embaixo, igual aquele C com rabinho? Ah, o C cedilha que você tá falando? Bom, normalmente é na tecla que fica do lado do L, do lado direito do L, pelo menos aqui. Agora, se você estiver usando o teclado em inglês ou, sei lá, teclado em português de Portugal, aí eu já não sei. Mas normalmente é do lado do L. Era a meta que os alemães usavam na época. Então não era só o falaram, então acho que eles realmente usavam. A Alemanha da Segunda Guerra usava dorgas, mas depois deixaram de usar, pois essas dorgas já estavam dando muito problema. Atacavam através do mar. Bom, também, né? Ia dar o caralho, né? Utilizando de diversos navios, e eles foram descritos apenas por civilizações que eles rivalizavam, como os egípcios, sendo descritos como uma grande confederação de diversos povos diferentes que se uniam para fazer esses ataques. E hoje não sabemos exatamente quais são as suas origens exatas, apesar de existir a possibilidade deles terem vindo de regiões do sul da Península Italiana e do oeste da Grécia, com eles possivelmente fugindo de guerras e desastres naturais que aconteceram em sua terra natal, com eles buscando talvez uma nova casa. Outro caso menos conhecido está relacionado aos Elímios, um povo que apareceu em registros gregos que habitava o lado ocidental da ilha de Sicília, que hoje pertence à Itália. Segundo o historiador grego Tucídides, que viveu no século V a.C., os Elímios não seriam habitantes nativos da Sicília, mas sim refugiados da Guerra de Troia, que migraram da região da Anatólia e se estabeleceram na ilha. Porém, isso é algo que os historiadores modernos não necessariamente concordam. Afinal, a Guerra de Troia em si não é necessariamente um evento histórico, aparecendo como uma guerra lendária dentro da mitologia grega, além da gente conhecer um pouco da língua que esses elímios falavam, que é atualmente uma língua extinta, que existe pouquíssimos fragmentos dela encontrados, mas baseado no pouco que temos, se classifica a língua dos elímios como parte das línguas indo-europeias, com alguns relacionando ela com outras línguas faladas na Península Itálica, indicando que possivelmente o povo desceu da península até se estabelecer em Sicília. Porém, outras correntes relacionam a língua perdida dos elímios com línguas originárias da Anatólia, região hoje parte da Turquia, onde se localiza o sítio arqueológico de Hisarlik. Cara, parece um lugar muito interessante de sei lá, de visitar um dia nublado. Que os arqueólogos relacionam ao mito da cidade de Troia, corrente que contribui em partes com a hipótese lá do Tucídides, que os elímios estavam de alguma forma relacionados a essa região. Mas o povo misterioso relacionado a guerras mais antigo que eu encontrei são os Gútios. Os Gútios foram apenas registrados pelos seus inimigos do Crescente Fértil, os Sumérios, durante o terceiro milênio a.C. Os Gútios viviam no lado leste da cordilheira de Zagros, onde hoje é o Irã, sendo considerados os responsáveis pela queda do Império Acadiano em 2154 anos antes de Cristo. Interessante. E após eles derrubarem o Império Acadiano, eles governaram parte da região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, por cerca de um século, tendo como seu primeiro imperador conhecido o Eridupzir, que governou a partir da cidade de Nippur. Os Gútios governaram essa região até mais ou menos 2047 anos antes de Cristo, quando houve a ascensão da terceira dinastia de Ur,
que teve como seu primeiro imperador o Ur-Nammu. Na verdade, após 2047 AC, Ur continuou guerreando com os Gútios até o povo ser expulso da Mesopotâmia durante o reinado do filho de Ur-Nammu, o imperador Shuld, o segundo imperador da terceira dinastia de Ur. As origens, cultura e língua dos Gútios permanecem em grande parte desconhecidas, pois eles não deixaram registros escritos. Misura, teve cidades que foram destruídas como na época do Império Romano, como Pompeia, que não foi destruído pela guerra, mas pela erupção de um vulcão. E todo conhecimento sobre esse povo provém de fontes externas, muitas das vezes, como dito antes, povos que não tinham uma boa opinião sobre essa civilização, como é o caso dos acadianos, sumérios e os assírios. Nesses registros, eles são retratados como invasores bárbaros que perturbaram a agricultura e causaram instabilidade. No entanto, estudiosos modernos também especulam que essas representações negativas podem ser bem exageradas e não representar o povo como eles realmente eram. Não, mas isso daí é até fácil de imaginar, né? Porque assim, todo o registro que tem dessa civilização é de outras civilizações que guerreavam com eles. E assim, né, vamos fazer aqui o 2 mais 2. Não vamos subestimar a inteligência de ninguém aqui, não. Todo mundo sabe que, tipo assim, ninguém vai ficar falando de uma forma boazinha, de uma forma educada, de uma forma bonitinha. Detalhes sobre o inimigo, pelo amor de Deus. Não, você não vai fazer isso, porque senão o inimigo vai, sei lá, a galera do teu povo vai criar uma simpatia pelo inimigo, entendeu? E a mesma coisa foi na época... Bom, acho que o exemplo mais gritante é na época da Segunda Guerra, onde tinha propaganda de um lado e tinha propaganda contra o outro, né? Principalmente com os desenhos animados. Os desenhos animados americanos, principalmente, foram bastante utilizados para justamente incentivar a galera a despertar um espírito, como eu vou dizer assim, patriota lá nos Estados Unidos. De tipo, você tem que apoiar o país está em guerra e tal, tal, tal. Acho que é o exemplo mais conhecido, né? Então, assim, né? É questão óbvia. Deixa eu ver aqui. Tá, vambora. Em séculos posteriores à sua queda, o termo Gútios foi usado em registros assírios para nomear uma vasta gama de grupos que foram considerados não civilizados ou bárbaros para os povos da Mesopotâmia. É, exatamente, Dalek. Que idiota mostraria o lado bom de um inimigo? Nenhum. Entendeu? Ia ser completamente burrice você mostrar o lado bom do seu inimigo pro seu povo, né? Choques, desenhos animados, propagandas comerciais, tudo mais um pouco. Sim. Comerciais eu acho que nem tanto. Porque comercial, normalmente a pessoa ignorava antes, né? Hoje em dia já não tem como você viver sem propaganda. Estão colocando propaganda até na geladeira, né, dona Samsung? Mas tá, voltando lá ao conceito. Voltando lá na época, os desenhos tiveram grande impacto porque eles passavam, assim, era mais de fácil acesso, né? Então, assim, pessoas comuns ficavam sabendo da guerra e pessoas comuns ficavam motivadas a apoiar os Estados Unidos, né? E eu tô falando de americanos mesmo. Os desenhos do Looney Tunes e da Disney eram usados como propagandas na época. Sim. Principalmente na Segunda Guerra. Sim. Tem propaganda em novela agora, que tristeza. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade a sociedade do consumo. Pera, o quê? Geladeira com propaganda? Sim, tem uma geladeira com propaganda. É um modelo da Samsung que... Ai, deixa eu procurar aqui. Deixa eu só botar, acho que a Lucina ou a Bambieta aqui. Vamos botar a Lucina? Vamos deixar a Lucina dançando um pouquinho? Aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar umas notícias aqui. Eu vou deixar umas noticiazinhas aqui, então, e aí a gente vai dar uma lida depois. É isso, depois vai virar o nosso próximo corte, uma noticiazinha. Mas sim, tem um assunto de geladeira com propaganda. Eu só não vou ler agora, porque senão a gente vai desvirtuar muito do assunto. Então aí eu acho que dá pra gente fazer um cortezinho extra e tal. Então, é isso. Eu achei que eu tinha feito merda. Eu achei que tinha pulado o vídeo sem querer.
E além de povos misteriosos relacionados a guerras e conflitos, existem também pessoas misteriosas relacionadas ao tema. E uma em específico é bastante enigmática, que no caso é o serial killer húngaro Béla Kiss, que atuou durante a época da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um homem que nasceu no Império Austro-Húngaro em torno de 1877 e trabalhava como um latoeiro em Budapeste, considerado por quem convivia com ele como um homem bom e trabalhador, mesmo que existam alegações que dizem que ele já se envolveu com práticas ocultistas. E como dito antes, ele ficou conhecido por ser um serial killer que matou 23 mulheres e um homem. Ele atraía suas vítimas até sua casa, dizendo que ele seria um homem solteiro em busca de uma esposa. Quando as vítimas chegavam em sua residência, ele as estrangulavam e posteriormente drenavam seu sangue, colocando os corpos das vítimas em tonéis de metal cheios de álcool, que ele guardava em sua casa na aparente tentativa de conservar esses corpos. Ele fez isso por anos. Ok, eu acho, né? Porque, bom, eu não sei o que isso tem a ver com guerra, mas ok. Sem levantar muitas suspeitas. Isso até 1914, quando ele foi convocado para servir o exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial. E só foi após isso que as autoridades encontraram os corpos de suas vítimas dentro desses tonéis de metal dentro da sua residência. A descoberta do seu segredo macabro até levantou especulações sobre Béla Kiss ser um vampiro, devido a essa prática de drenar o sangue das Tá, beleza. É da época, tá. Vítimas e marcas encontradas em seus pescoços. Quem estava à frente da investigação do caso era o detetive de Budapeste Charles Nagy, que algum tempo depois, em 4 de outubro de 1916, recebeu uma carta denunciando que Kiss estaria se recuperando. Já pode beber água? Pode. Em um hospital na Sérvia. Isso fez com que as autoridades corressem para esse hospital para tentar capturá-lo. Mas quando eles chegaram lá, o serial killer já tinha fugido do hospital, sendo o último lugar onde ele foi avistado antes de desaparecer por completo. Até hoje, o seu desaparecimento é um grande mistério, levantando diversas teorias de para onde ele foi para se esconder das autoridades da Hungria. Alguns dizem que ele teria forjado sua própria morte e ido até os Estados Unidos para viver em Nova York, com um relato de avistamento dele acontecendo em 1932, onde, segundo esse relato, ele estaria trabalhando como um zelador. Mas essa suspeita nunca foi confirmada, já que quando foram tentar investigar esse suposto zelador que seria o Béla Kiss, ele também desapareceu. E um evento misterioso Passou um carro com música de funk, eu ia tomar um copyright no meio da minha live. Puta que pariu, hein? e lendário relacionado também à Primeira Guerra Mundial foi o fenômeno. Mas tá, em relação a esse cara, o húngaro, olha, isso daí foi um baita de um resumo. Eu acho que deve ter mais coisas mais... Enfim, eu acho que o caso é bem mais complexo pelo que deu pra entender. Então eu não sei se tem um vídeo só desse caso, tipo um canal de casos criminais comentando só sobre, porque deve ter mais coisa sobre o cara e também sobre o zelador. O cara sabia que tava sendo caçado e resolve fugir. Sim, foi o que o cara fez. Ou pelo menos supostamente ele fez. Bom, acho que essa altura do campeonato ele já desviveu, né? Já tá desvivido na pior das hipóteses de velhice. Então, conhecido como os Anjos de Mons, que está relacionado à Batalha de Mons, que aconteceu em 23 de agosto de 1914 na Bélgica, e é considerado um dos primeiros confrontos entre os aliados e os alemães. Nessa batalha, o exército britânico estava em menor número comparado ao exército inimigo. Mesmo assim, as forças britânicas conseguiram causar muitas baixas para o lado alemão, antes deles terem que recuar quando a ala francesa vizinha
vizinha também cedeu e a ameaça do cerco aumentou. Nessa batalha, cerca de 1.600 soldados britânicos caíram, enquanto o lado alemão perdeu de 2.000 a 5.000 homens. E com isso surgiu uma lenda relacionada a esse caso que dizia que em um momento em que os soldados britânicos enfrentavam a morte certa, houve uma intervenção divina na batalha com a chegada de figuras aladas e brilhantes que começaram a lutar do lado deles. Essa investida de supostos anjos deteve os alemães e permitiu que as tropas britânicas recuassem em segurança. Mas a questão é que isso não foi uma história necessariamente contada pelos soldados britânicos que atuaram nesse conflito. Na verdade, essa história toda dos anjos de Mons apareceu pela primeira vez em um conto de ficção chamado The Bowmen. Tá bem claro que é ficção, assim, sem querer desmerecer religião, nem nada do tipo. Mas assim, numa guerra, né, aparecer anjos pra salvar uma parte lá das pessoas, que no caso seriam os ingleses, o pessoal do Reino Unido, é bem fantasioso. Me parece muito um conto pra mostrar o feito deles, coisa do tipo, né, pra mostrar que, tipo, olha só, terra abençoada, nós somos a terra abençoada, coisa desse tipo e tal, né. Reino Unido, ele é bem ligado ao cristianismo. Né? Tem algumas partes que são mais protestantes, outras são católicas e o caralho. Aí Escrito por um autor galês chamado Arthur Markin e publicado em 27 de setembro de 1914, pouco mais de um mês após a Batalha de Mons. No conto, os soldados britânicos teriam sido ajudados na batalha por espíritos de arqueiros medievais que repeliram a ameaça alemã. O autor realmente publicou essa história como um conto de ficção, porém muitos leitores começaram a levar a história como verdade. Isso por causa que o autor escreveu o conto em primeira pessoa, como se fosse um relato de um soldado que lutou na batalha. essa é a minha opinião. Com a história não sendo inicialmente classificada como ficção na sua publicação original, mesmo que o autor não tivesse a intenção de enganar os leitores, que muitos, ao lerem o conto, começaram a pedir provas para o autor da autenticidade daquela história, surgindo até supostos relatos de soldados que teriam presenciado o fenômeno, além de também a história ter sido usada como uma peça de propaganda, gerando assim uma grande lenda relacionada. E aí, Knavish, como é que você tá, minha querida? Você tá boa? Porque eu tô bom. Esse relato aí dos anjos, né, dos arqueiros e tal, enfim, arqueiros, tanto faz, me parece muito um episódio de South Park, né? Tipo, sei lá, uma coisa muito absurda acontece e todo mundo acredita, todo mundo espalha, tem gente que conta... Cara, igualzinho o episódio de South Park. Incrível. Relacionada à batalha, que surgiu possivelmente de uma história fictícia. E falando em lendas, um caso que está relacionado agora à Segunda Guerra Mundial se trata de um suposto trem alemão que estaria carregando ouro, joias e outros tesouros que teria sido escondido pelos alemães em algum... Tá me lembrando de negócio. Que negócio, Chucks? Dalek, eu vi num iceberg de ufologia um caso de pessoas da Idade Média que relataram uma batalha de figuras em forma de cilindro que batalhavam no céu. Ô, louco. túnel secreto na atual Polônia, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, nunca mais sendo visto desde então. Esse trem teria saído do que hoje é a cidade de Breslávia, na Polônia, e parado em algum lugar desconhecido. Desde 1945, os poloneses buscam esse tal trem de ouro, mas nada nunca foi encontrado, nem mesmo pistas que levariam a esse trem. O caso ganhou atenção, no entanto, em 2015, quando dois caçadores de tesouros chamados Piotr Koper, um polonês, e Andreas Richters, um alemão, afirmaram saber a localização do trem com ouro, exigindo 10% do tesouro presente nele para revelar sua localização. Eles teriam pego essa informação a partir de uma confissão de leito de morte de alguém que sabia a exata localização do trem. Esse caso... Até o momento é o famoso falaram. O apocalipse deu caralho de tudo mais um pouco. Mensagem saiu. Não, a mensagem saiu. Pera aí.
Uma comunidade de cristãos no TikTok fizeram boato de arrebatamento no dia 23 de setembro e deu um desastre. Caralho! Caralho! Pera aí, isso foi no Brasil, Chokes? Caraca, eu não tô nem sabendo. Nossa, gente, tô por fora de tudo mesmo. Meu Deus, menino, tipo assim, ia ser incrível, incrível, não sei se seria engraçado, ou se, sei lá, seria um episódio de South Park, porque, foi nos Estados Unidos, cara, se fosse no Brasil, tipo assim, ia parecer um South Park. Chegou ao ponto de escolas pararem as aulas e deixarem os alunos fora do local porque suas almas ficariam no teto. Sério? Foi nesse ano que isso aconteceu? Gente do céu! Gente do céu, os Estados Unidos. Cara, o que tá acontecendo com os Estados Unidos, cara? Na Segunda Guerra teve também o ouro de Yamashita, que seria um ouro do general japonês Tomoyuki Yamashita. Dizem que está escondido nas ilhas das Filipinas, na época que era território do Japão. Caralho. Foi nesse ano. Caralho. Mano, Estados Unidos virou. Sei lá. Eu não vi, não, mas deve ser incrível. Meu Deus, o que tá acontecendo com os Estados Unidos, cara? Os caras estão ficando doidos. Tipo assim, a cada ano que passa, eles estão ficando cada vez mais piluteteia da cabeça. Que porra é essa? O que tá acontecendo lá, cara? Meu amigo. Assim, é incrível. Envolveu até o ministro da cultura polonês da época, o Piotr Zukowski, que Então, Knavish, é meio que. Né? Tem até a polícia lá que tá deportando o pessoal, tipo, na base da violência, o caralho lá. Então, se continuar nesse ritmo, talvez vire. chegou até a confirmar com 99% de certeza que realmente havia um trem no local indicado pelos dois, tornando essa busca em um fenômeno mundial. Segundo os dois, o trem estaria em um labirinto de... Pera aí, Chox, teve uma mulher que vendeu tudo da casa. Nossa, puta que pariu. Vai ajudar os pobres inocentes que não foram pro céu. Nossa, mano do céu. Puta merda. Só falta esse negócio do arrebatamento, né, lá que aconteceu nos Estados Unidos, ter sido algum vídeo feito por inteligência artificial para completar a cereja do bolo, né? Que aí é aqueles vídeos de IA que velho acredita e ele acredita vai passar pra frente. Puta merda. Pior que não. Né, Leque? Por isso não. Não, também não precisa ser 880, né, gente? Você não precisa dar até a cueca pra alguém que você não conhece. Mas também você não precisa ser um Sasuke Uchiha. Calma, tem o meio termo. Tem pessoas que dá pra você confiar. Knavish, eu vi uma mulher que deu tudo que tinha pra sobrinha lésbica pra ela viver confortavelmente na Terra, já que ela não ia pro céu. Nossa. Cara, que filha da... Nossa, isso foi muito filha da putagem. Pelas minhas pesquisas, foi um cara monge que previu o arrebatamento no vídeo de... Ai, mano, puta que pariu. Ai, senhor, quando não é vídeo de inteligência artificial, é corte de podcast. Caralho. É assim... É que assim, às vezes eu tô, sei lá, tô vendo Reels no Instagram e eu gosto de ver muito meme. Aí começa a aparecer uns cortes de podcast, eu já pulo, porque eu já sei que a pessoa vai falar uma atrocidade, ou às vezes até uma burrice, ou alguma coisa relacionada à produtividade, da forma mais convincente não, uma forma mais convicta possível. E vai ter gente que vai acreditar. Puta merda. Na época que tava tendo as eleições municipais, nossa, o que tinha gente no meu ciclo pessoal mandando corte de Pablo Marçal. Puta que pariu, mas que vontade de bloquear as pessoas. Caralho. túneis criados pelos nazistas próximo à cidade de Valžik, onde as buscas se concentraram, se iniciando em 2016. No entanto, essa busca inicial, que tinha um incentivo do governo polonês, foi encerrada e nada foi encontrado. Tinha mulher escrevendo para caso seus filhos não tivessem ido e mostrando as coisas que eles tinham que fazer em casa pra... Mano do céu. Assim, eu entendo que a religião é uma parte das pessoas, é uma parte importante para as pessoas, né? Para ajudar na questão de moralidade, um pouco de paz também, às vezes para lidar com os problemas e tal. Mas tem alguns pontos que, meu Deus do céu, cara.
Assim, é até. Não sei como é que eu vou descrever. Perturbador, talvez seria a palavra certa? Não sei, cara. Genuinamente eu não sei. Após isso, Copper e Richters continuaram a busca de forma privada por um tempo, também não encontrando nada, até os dois. Misura, eu também não aguentava esse negócio do Pablo Marçal, porque porra, que cara encrenqueiro, velho. A questão não era nem ser encrenqueiro, a questão é que ele falava uns absurdos com uma convicção, e tipo assim, cara é coach, mano, pelo amor de Deus. Assim, porra. Não, né? Não, né? E assim, eu tô sentindo que tá tendo muito espaço pra coach. Isso é bem perigoso. Porque quem tá dando espaço pra eles, além de ser os nossos parentes, também tá sendo os nossos chefes, né? E assim, eu vi uma história recentemente, isso daí acho que viralizou no TikTok, de um cara que tava contando lá que tinha um funcionário dele lá, né, que tava com ele desde o começo, que pagava pra trabalhar basicamente, e na primeira oportunidade me tomou o pé na bunda. E o cara falando isso como se fosse a coisa mais foda possível, se não fosse, sei lá, uma filha da putagem de certa forma. Então assim, porra. Ah, velho, a popularização do coaching tá estragando tudo mesmo, é foda. Se separarem e encerrarem as escavações. Isso fez muita gente começar a concordar que esse trem com ouro dos alemães é apenas uma grande lenda urbana. Apesar de existir algumas pessoas, incluindo o Piotr Copper, ainda acreditem que o trem realmente existe em algum lugar esperando para ser encontrado. E continuando na Segunda Guerra Mundial, existe um caso bizarro de uma mulher não identificada que os seus restos mortais foram encontrados em 1943 por 4 adolescentes no condado de Worcestershire, na Inglaterra, um condado que fica próximo à cidade de Birmingham. Esses restos mortais eram um esqueleto de uma mulher que foi encontrado dentro de uma árvore, sendo um tipo de árvore conhecida como Wych Elm, que é conhecido em português como olmo. A polícia retirou do interior oco da árvore quase todo o esqueleto da mulher, além de um sapato azul, um anel e fragmentos de roupa. A análise foi... Caralho. Eu aposto que o Nanana Pastor, quando ficar adulto, vai virar um Pablo Marçal. Já tá, basicamente, já tá. Assim, e não é só ele, tá? Lembra daquele vídeo do Felca, o vídeo da adultização? Que ele mostrava primeiro lá os coachzinhos? Eles vão tudo crescer um dia. E assim, agora vai ser papo que vocês vão me chamar de velho, mas foda-se, eu vou ter que falar. Embora eu tenha nascido no ano 2000 e tal, né? Eu ainda peguei uma parte que não éramos totalmente conectados. Tudo bem que teve a geração Millennials, que teve uma parte que não era nada conectado, e depois teve o advento da internet. A minha geração já nasceu com o advento da internet, mas ainda assim não éramos tão conectados quanto a nova geração. Porque assim, a nova geração, ela já nasceu com o mundo todo conectado. Essa tal geração alfa. E eles estão entrando aos poucos no mercado de trabalho, nas faculdades, aquela coisa toda. E via de regra, prestem bem atenção no que eu tô falando, via de regra, não é todo mundo. É uma galera que passou muito tempo na internet e não tem vida social, basicamente. Não tem interação no tete-a-tete, entendeu? Já vou responder a sua pergunta, Blue. Então não tem essa interação tete-a-tete, então não sabe lidar com a vida real. Somando isso, tem o fator das redes sociais, onde os adolescentes, as crianças, querem ser influencers, querem agir como adultos para ser influencers, né? Porque, para quem não sabe, grande parte dos influenciadores que tem por aí, pelo menos os mais conhecidos, são adultos, via de regra. Então, assim, estão querendo imitar, obviamente, os mais conhecidos, tipo Virgínia, Carlinhos Maia, ou então influencers até um pouco mais nichados, como canais de opinião, por exemplo. E assim, isso vai dar uma merda a longo prazo. Porque assim, pra gente conseguir fazer algumas coisas, né, na vida, mesmo que não tenha relação nenhuma com a internet, precisamos de uma certa vivência, sabe?
precisamos de certos limites. Senão daqui a pouco você não vai conseguir lidar com o seu chefe, porque ele falou alguma coisa que você não gostou, aí você mandou ele a merda e você não consegue arrumar mais emprego, entendeu? É foda. E agora com esses casos dos coaches mirins, é a única coisa que eles vão saber fazer. Tipo, falar meia dúzia de palavra motivacional pra adulto fragilizado. Porque assim, me desculpa, se você se sente motivado, se você acha que uma criança de 14 anos falando meia dúzia de abobrinha no podcast vai te motivar, eu recomendo que você faça uma terapia. Assim, sem shade. Que, né, é foda. Enfim. E a longo prazo aí, esses coaches mirins, se eles não conseguirem ganhar muito dinheiro vendendo curso, essas porra aí que coach faz, irmão, eles estão fodidos. Porque não vão saber fazer outra coisa. Alguns falam que estudar não vale a pena. Tipo, né? Não tem por que aprender matemática, não tem por que aprender filosofia, sociologia. E vai dar o caralho. Entendeu? Vai ser ruim pra eles. Porque assim, pra mim, assim, pra vida da gente, não vai mudar nada. Porque a gente tá correndo atrás do nosso. Agora a gente aqui assiste vídeo, fala bobajada, caramba, a gente tá correndo atrás do nosso quando não estamos em live. Agora, essa rapaziadinha aí. Não tá, mano. Não tá. E nem tem noção disso, né? Porque ainda pra ajudar o entorno incentiva a continuar com esse tipo de comportamento. Agora respondendo aqui a pergunta do Blue. Blue, tem problema desenho com a personagem com biquíni no server? Depende do biquíni. Depende. E se for algo que mostra muito, não pode. Forense indicou que a mulher havia morrido pelo menos 18 meses antes de ser encontrada, provavelmente vindo a falecer em outubro de 1941, e ela teria morrido de sufocamento. Apesar dessas investigações, não se pôde identificar de quem aqueles ossos pertenciam, gerando assim um grande mistério em relação a quem era essa mulher. Porém, o caso ficou ainda mais enigmático quando começaram a aparecer pela região de Birmingham grafites que carregavam variações da frase Who put Bella in the witch elm? Termo que pode ser traduzido como quem colocou Bella no homo. Esses grafites foram rapidamente ligados com o caso da mulher misteriosa encontrada dentro da árvore. Mas o estranho é que o autor misterioso desses grafites deu um nome a essa mulher misteriosa, no caso o nome Bella. Dentre esses grafites que foram encontrados, alguns deles tinham diferenças, como o nome da mulher sendo Luebella e a palavra witch às vezes sendo escrita como witch, que é bruxa em inglês. Inclusive, como dito antes, witch elm. Luebella? Tá, mas se esse fosse o caso, se esse fosse o nome dela, eu acho que muito provavelmente já teriam descoberto. Porque o lado bom de ter um nome diferente, eu ia falar um nome estranho, mas ia ser meio errado. O lado bom de você ter um nome diferente é que se acontecer alguma coisa contigo, rapidamente vão te localizar, né? Ou pelo menos saber de quem tá falando. Sei lá, eu acho que deve ter sido ou Isabela ou Isabelle. Um dos dois. Como pode ser traduzido? Biquíni padrão de praia, tipo Panama. Ah, então ok. Como homo, sendo um tipo de árvore que também é conhecida em português como homo da. Lembrando que eu só tô tendo a informação do biquíni, não tô tendo a informação da arte. Mas aí se eu ver a arte, pode ser que eu mude de opinião. Montanha ou humero da montanha. Todos esses nomes se referem ao mesmo tipo de planta, que tem o nome científico Humus glabra. E a palavra witch, descrita dessa forma, vem do inglês antigo e pode significar flexível ou maleável. O autor ou os autores desses grafites nunca foram identificados, e ao longo dos anos surgiram diversas teorias para explicar quem era essa mulher encontrada dentro da árvore e a sua ligação com esses grafites. Como ela tendo sido uma prostituta chamada Bella que trabalhava na região de Hagley Road, em Birmingham, e desapareceu misteriosamente em 1941. Outra pista veio em 1953, quando uma mulher chamada Una Mossop relatou à polícia que o seu ex-marido, chamado Jack Mossop, seria o assassino da mulher misteriosa. Ela dizia que Jack, junto de um amigo holandês chamado Van Hout, teriam tido uma noite de bebedeiras em 1941, fazendo eles matarem uma mulher e esconderem o seu corpo dentro de uma árvore. A polícia investigou essa
essa confissão tardia, porém nada foi encontrado que pudesse confirmar essa versão. E também temos a teoria que liga diretamente esse mistério ao tema do vídeo, que fala que essa mulher seria uma suposta espiã que teria atuado no Reino Unido, chamado Clara Bowler, que era uma cantora e dançarina alemã. A ideia de que Clara Bowler seria uma espiã surgiu por causa de uma foto dela que foi encontrada junto dos pertences de um real espião alemão chamado Joseph Jacobs, que foi capturado e executado em Londres em 1941 por espionagem. Joseph carregava essa fotografia de Clara Bowler e quando ele Meu Deus, que efeito borboleta! foi questionado sobre isso, ele afirmou que os dois eram amantes e que ela teria sido treinada como uma espiã, com Clara chegando ao Reino Unido antes dele. Um outro fato que também ligou Clara Bowler à espionagem no Reino Unido é a ideia de que ela teria se apresentado no país antes da guerra começar e de que supostamente ela falava inglês fluentemente, tendo um sotaque bem parecido aos nativos de Birmingham. Também se fala que Clara Bowler se apresentava com o nome Clara Bella, o que também a liga de certa forma com os grafites. Mas toda essa história nunca foi confirmada. Na verdade, parece que ela era apenas uma mulher que trabalhava em um bordel em Berlim, que morreu na capital alemã em 1942, depois da Mulher Misteriosa. Logo por causa disso, a ideia de que Clara Bowler seja a Mulher Misteriosa não é muito considerada hoje em dia, com esse caso ainda permanecendo um completo mistério. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios pouco comentados relacionados a guerras e conflitos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Bom vídeo, a gente conseguiu comentar aqui algumas coisinhas. Tudo bem, nós divagamos um pouco, mas é a vida, faz parte, né? Quanto que eu não divago um pouquinho nos reacts, mas tá tudo bem no fim do dia. Cheguei no meio do vídeo, mas eu gostei. Yay! Lembrando que se você estiver assistindo um vídeo através do canal de cortes, o link do vídeo original vai estar na descrição.